Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. O crescimento na graça está intimamente ligado com o crescimento no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, não pode haver nenhuma graça exceto como conhecemos Cristo. E não pode haver crescimento na graça exceto à medida que crescemos em nosso conhecimento sobre Cristo. Podemos sempre testar se estamos crescendo com essa pergunta: eu sei mais de Cristo hoje do que sabia ontem? Eu vivo mais perto de Cristo hoje do que eu vivi há pouco tempo? Pois aumentar no conhecimento de Cristo é a evidência, bem como a causa do verdadeiro crescimento na graça. Para provar isso, vou citar uma ou duas virtudes cristãs e você vai ver que elas devem aumentar à medida que conhecemos mais de Cristo. No que diz respeito ao amor, alguns de nós dizemos: amamos a Cristo tão pouco. Este é um hino conhecido. Muitos de vocês cantam. Este é um ponto que anseio saber, pois provoca pensamentos ansiosos. Cantam: eu amo o Senhor ou não? Sou dele ou não? Esta é uma boa canção. Não vejo nada de errado nela, mas por favor, não a cante muitas vezes. De vez em quando você pode, mas passe por ela o mais rápido que puder. Eu preferiria muito mais ouvi-lo cantar esta grande canção de Toplady: um devedor à misericórdia, do pacto da misericórdia eu canto. Não tema, com a tua justiça, minha pessoa e oferta de trazer. Você diz: eu anseio em crescer no amor. Quero saber que eu amo Jesus. Eu quero sentir meu coração ir atrás dele e minha alma unida a ele. Bem, o caminho para crescer no amor é conhecer mais a Cristo. Quanto mais você sabe do Salvador, melhor você deve amá-lo. Quanto mais você descobrir suas belezas, suas excelências, suas virtudes, suas perfeições e suas glórias, mais a sua alma será atraída para ele. Digo-vos que os que não amam a Cristo é porque não o conhecem, pois se soubessem alguma coisa dele, iriam amá-lo em proporções cada vez maiores, na proporção do seu conhecimento. Quanto mais você conhece o meu mestre, mais você vai amá-lo. Você só levantou uma ponta do véu que encobre sua testa. Você já viu apenas uma parte do seu semblante, então você o ama. Mas se você tivesse a fé para levantar o véu completo, para ver toda a sua bendita face, para marcar a doçura majestosa que está sentada sobre a sua testa, se você pudesse se concentrar em seus olhos, que são como as piscinas de peixes de Esbom, junto às portas de Bate-Rabim, se você pudesse descrevê-lo como sendo totalmente encantador, você iria amá-lo muito, muito mais. Bem-aventurados os homens que melhoram mediante o conhecimento. Quanto mais você conhece ele, mais você o ama. Doce Jesus, quando eu o vi pela primeira vez, eu te amei. Quando suas mãos feridas e corpo sangrento foram descobertos para mim, então eu te amei. Mas esse amor não é nada comparado com o que eu sinto agora. E quando eu ver tu como tu és, quando a minha alma se transformar em amor, o amor que eu sinto agora será apenas uma faísca em comparação com aquela chama veemente de amor que terei por ti então. Conheça mais sobre Cristo, leia mais sobre ele, pense mais nele, pergunte mais sobre ele, pois você vai ter a certeza de estar crescendo na graça do amor, na proporção em que você conhece mais Cristo. Assim é com relação à fé. Qual é a razão pela qual tantos de nós gememos porque nossa fé é tão fraca? É porque nós não conhecemos Cristo o suficiente. Há muitas pessoas que precisam conhecer muito mais sobre Jesus do que elas conhecem no presente. E se soubessem mais sobre Jesus, elas teriam mais fé. Alguém diz: quando eu olho para mim mesmo, eu penso: o que vai ser de mim? Então procuro saber se não há alguma evidência da graça. Isso tudo é errado. Você não tem nada que olhar lá. Você não irá crescer na fé olhando para si mesmo. Um olhar para Jesus vale mais do que 50 vezes olhar para você mesmo. Se você tiver mais fé, mantenha seus olhos em Jesus. As chagas de Cristo no Calvário são as mães da fé. Estes são os seios a partir do qual a fé deve desenhar sua nutrição.
Se você quer crescer na fé, você tem que viver perto da cruz. A doce flor da fé foi semeada pela primeira vez no precioso sangue de Cristo e deve ser regada por todos os dias nesse mesmo sangue. Conheça mais Cristo, pense mais nele e sua fé irá aumentar. Sua pouca fé em breve ficará mais forte se você viver mais em Jesus. Viva com Jesus. Alimente-se à sua mesa de banquete, pois não há comida mais fortalecedora ao espírito como a carne do seu Senhor. E nenhum vinho pode revigorar mais a tua alma como o sangue de Jesus Cristo, teu Salvador. Assim é com relação à nossa coragem, pois é uma graça cristã e uma coisa na qual muitos são terrivelmente deficientes. Nossa coragem cristã sempre aumentará na proporção em que conhecemos Cristo. Temos muitos cristãos tímidos que não têm coragem o suficiente. Eu estava prestes a dizer para falar com um ácaro. Eles não seriam capazes de professar o nome de Cristo diante da menor criatura do mundo. Eles estariam quase envergonhados de declarar que amam o Salvador, mesmo entre paredes, com medo de algum pássaro do ar ouvi-los e ir contar. Eles são tão envergonhados de sua própria fé, e ainda assim é a verdadeira fé, que mal se atrevem a falar. A menor pedra na estrada iria fazê-los tropeçar. Uma palha seria quase tão grande para eles como uma cadeia de montanhas como o Himalaia seria para os outros. Eles seriam inteiramente expulsos da estrada se eles tivessem a menor perspectiva de que poderia haver uma sombra ali para eles passarem do lado. É porque nós não sabemos o suficiente sobre Cristo que temos medo de qualquer coisa. Acredito que quando chegamos realmente a conhecer Cristo, não devemos ter medo de nada. Devemos ter medo do homem? Não. Vamos dizer, se é certo obedecer a Deus e não aos homens, vocês julgam, nós obedeceremos a Deus. Devemos ter medo do diabo quando conhecemos Cristo? Não. Vamos dizer, Cristo tem o diabo acorrentado e ele sempre pode puxar o cão do inferno quando ele tenta nos morder. Cristo tem um dragão seguro e ele não pode infligir ferimentos mais profundos do que Cristo permite. Nós não devemos ter medo do mensageiro da morte, pois haveremos de vê-lo como um anjo da aliança enviado para buscar o povo de Deus para estar com Cristo. Coragem sempre será aumentada na proporção em que conhecemos mais de Jesus. E se pudéssemos ter Cristo como nossa companhia diária e a toda hora, eu acredito que todos os exércitos do inferno, empacotados para a batalha, não nos assustariam mais do que um bando de aves de pequeno porte que se metessem em nosso caminho. Mas nós diríamos, em nome do Senhor, vamos destruí-los. Se você tiver mais verdadeira coragem cristã, obtenha mais do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim é com relação ao nosso zelo, que é uma graça que, infelizmente, falta em nossos tempos. Se quisermos ser mais zelosos, devemos viver mais perto de Cristo. Se o Filho do Homem viesse agora, ele encontraria zelo sobre a terra? Sua própria pergunta foi: encontraremos fé, mas ele encontraria zelo? Seria difícil até mesmo para ele descobrir zelo entre os cristãos da nossa geração. Há ortodoxia, mas nenhum zelo. Há heterodoxia, mas ainda assim nenhum zelo. Onde você encontra? Apenas aqui e ali. Há um remanescente, segundo a eleição da graça, que é zeloso por Deus. Mas nestes tempos, lamentamos dizer, o evangelho degenerou-se para uma espécie de formalidade em muitos. Está na moda ser piedoso. Temos sido do mesmo jeito que as outras pessoas. Há uma nova rotina e todos nós participamos dela. Temos mantido o mesmo ritmo que nossos pais. Mas se soubéssemos mais de Cristo, teríamos mais zelo. Eu não posso pensar que seja possível que os homens não tenham zelo quando eles conhecem a Cristo. Eles então diriam: meu Salvador derramou seu sangue por mim, e eu terei temor até mesmo de morrer por ele. Eu terei medo de morrer por ele. Ele veio do céu para a terra para salvar almas, e não deveria eu também procurar ganhá-las para ele? Será que teríamos tantos pregadores preguiçosos se eles tivessem mais Cristo em seus corações? Se eles compreendessem mais de Jesus?
teríamos tantos membros lentos e indolentes em nossas igrejas, com tantos que dão qualquer desculpa ao invés de trabalhar para Cristo, remendando quaisquer desculpas vazias para o ócio? Não, irmãos. Se soubéssemos mais do Salvador, se tivéssemos visões mais frequentes dele, se nós o víssemos mais frequentemente na sua cruz e o víssemos com mais frequência sentado com a coroa em sua cabeça, diríamos: juro vingança contra a minha preguiça. Tudo que eu puder fazer será muito pouco para um Senhor tão bom. Como diz o hino: tudo que eu sou e tudo que tenho serão sempre teu. O que quer que eu tenha que entregar, minhas mãos alegremente renunciarão. Mas se eu puder fazer alguma reserva e o dever não chamou, eu amo o meu Deus com grande zelo, que eu deveria dar-lhe tudo ainda assim.